Bom dia, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de formação humana. Sejam bem-vindos também vocês, a família, tá certo? E o tema da nossa aula de hoje será a continuação do nosso projeto Aprendendo a Ser Eu, com a nossa segunda aula. Nós já iniciamos, esse assunto lá na nossa primeira aula, onde a devolutiva das atividades foi consideravelmente satisfatória. Agradeço a vocês esse compromisso e continuem assim, tá certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre defeitos e qualidades. O que é defeito para você? O que é qualidade para você? Aquilo que é defeito para o outro é também para você? Como você lida com esses defeitos? Como você lida com essas qualidades? Então, vamos pensar um pouquinho naquilo que a gente acha que é defeito e naquilo que a gente acha que é qualidade. Você tem mais defeitos ou você tem mais qualidades? Isso é só uma atividade para você ir pensando, não precisa escrever nada, certo? Então, quando a gente pega o termo defeito e vai definir, dar um significado para isso, nós temos que defeitos são as características ruins de uma pessoa. O que é uma característica ruim? É quando a pessoa é mentirosa, quando a pessoa é egoísta. Isso são defeitos. E o que é uma qualidade? São as características boas de uma pessoa, como por exemplo, amiga, companheira, gosta de ajudar, gosta de fazer favores, é verdadeira. Então, isso são as qualidades. Dentro dessa temática, você vai pensando, o que é que eu considero defeito em mim? O que é que eu considero qualidade? Então, esse é o nosso primeiro momento. É levar você a pensar naquilo que você considera defeito e também qualidade, ok? Agora, eu vou propor um momento de leitura, certo? Eu vou disponibilizar logo abaixo do vídeo o texto para que vocês possam fazer a leitura de uma forma melhor. Aqui no vídeo eu vou ler, você vai ouvir, mas depois você terá acesso também a esse texto, ok? Ou eu disponibilizo o texto ou eu disponibilizo o link, mas tentem ler mais uma vez esse texto que eu estou propondo. O título do nosso texto é Assembleia na Carpintaria. Contam que na carpintaria houve uma vez uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para aceitar suas diferenças. Um martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar à causa. Fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou com a condição de que se expulsasse o metro que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fosse o único perfeito. Nesse momento entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos.
Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremo-nos em nossos pontos fortes. A Assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limar e afinar asperezas, e o metro era preciso e exato. Sentiram-se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. Ocorre o mesmo com os seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca com sinceridade os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas humanas. É fácil encontrar defeitos, qualquer um pode fazê-lo, mas encontrar qualidades, isto é para os sábios. É um texto belíssimo, né? Então, ele nos leva a refletir sobre nossas atitudes com os outros. Muitas vezes nós julgamos as pessoas, né? Nós nos achamos nesse direito de julgar o outro, de julgar as suas ações, sabendo nós que não temos esse direito. E aí a situação nos leva a uma negatividade. É mais fácil a gente aproveitar as qualidades da outra pessoa, porque quando a gente aproveita, quando a gente vê o que há de bom no outro, tudo que é de ruim vai se superando. Então, vamos refletir um pouco. Você acha que é mais fácil apontar os defeitos ou as qualidades em alguém? E aí eu levo você a pensar. É mais fácil eu apontar o defeito de alguém e ajudá-lo a superar esse defeito? Ou é mais fácil eu apontar uma qualidade de alguém e crescer com essa pessoa? Vá pensando, ainda não escreva nada, ok? O que você considera defeito e qualidade em outras pessoas é o mesmo que considera em você? Será que nós temos a facilidade de apontar um defeito do outro, mas quando é pra gente, a gente tem essa dificuldade? Eu posso dizer assim, fulano é preguiçoso, um exemplo. Fulano é preguiçoso, mas eu também sou preguiçosa. Mas será que eu reconheço isso em mim? Então é mais fácil eu apontar ou reconhecer um defeito ou uma qualidade, né? São situações que nos levam a pensar e diante desse pensamento, dessa resposta, a gente tem que mudar, tem que crescer como ser humano. É muito bonito quando a gente olha as pessoas além daquilo que ela é. Que às vezes a gente vê só o físico, mas esquece de olhar o coração dessa pessoa. Às vezes é uma pessoa tão bonita por fora, mas por dentro não tem muito o que oferecer. E às vezes é uma pessoa que não tem uma beleza externa muito atraente, muito agradável, mas tem um coração grandioso. Então são essas situações que nos levam a pensar como nós estamos construindo os nossos relacionamentos, baseados em aparência ou em sentimentos, ok? Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa em relação a isso, podem me mandar áudios dizendo qual foi a opinião de vocês em relação a esse texto, ok? Hoje nós vamos como atividade, a nossa atividade vai ser depois de refletir um pouco sobre defeitos e qualidades, comente sua opinião sobre o que você considera mais fácil apontar, se os defeitos ou as qualidades de alguém. Eu já pedi que vocês pensassem nisso, agora é hora de colocar no papel. A nossa primeira questão é essa. Vocês vão comentar isso em 5 linhas, ok? E a nossa segunda atividade, nós vamos tentar fazer uma outra lista, um pouco diferente da proposta da primeira, né, da semana passada.
divida a folha em seu caderno em 2 colunas, certo? Ó, aqui é a folha do seu caderno, você vai fazer 2 colunas. E escrever de um lado as características mais marcantes em você e de outro lado as características mais marcantes de uma pessoa que você goste. Então, vamos aprofundar essa explicação. Aqui vai estar seu caderno, você vai dividi-lo em 2 colunas. De um lado, você vai colocar as características marcantes em você, certo? E de outro lado, as características mais marcantes de uma pessoa que você goste. Pode ser sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, um amigo, enfim, a pessoa que você goste. Você vai pensar nas qualidades dela e vai colocar nessa segunda coluna, tá ok? Então, a nossa primeira questão é comentar em 5 linhas uma pergunta que ao final do vídeo eu vou colocar, certo? As 2 questões abaixo no grupo e a outra fazer essa daqui. Pessoal, uma coisa que eu gostaria de combinar com vocês. Só mandem a atividade quando vocês fizerem por completo. Não faz a primeira questão e manda, faz a segunda e manda de novo, não. Façam as 2 questões e envia de uma vez só. Quando for tirar a foto, certifique-se que está saindo a questão completa, porque semana passada eu recebi atividades que não dava para ver, porque a foto não ficou, a atividade não ficou dentro da foto. Não coloquei presença em alguns, porque não tinha nome, não tinha série. Eu pedi para que me mandassem e não me mandaram. Então, antes de você iniciar a primeira questão, você vai colocar o nome da disciplina, formação humana. Você vai colocar seu nome completo, nome, sobrenome, enfim, completo. E a série que você estuda. Só assim eu vou poder identificar a sua atividade. Combinado? Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem. Se eu não responder na hora, eu mandarei em outro momento. E se eu não colocar a presença na hora, mas vocês não ficam com falta. A gente já comentou sobre isso em mensagens anteriores, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou colocar todas as orientações bem direitinho no grupo. É importante que vocês leiam tudo e assistam todos os vídeos que forem postados da aula. Eu não vou explicar como é a atividade se eu ver que você não assistiu. Eu tenho noção de quanto tempo leva o vídeo. Então, na hora que eu mandar a atividade, se você me mandar perguntando qual é a atividade, eu não vou responder, porque você precisa assistir ao vídeo, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e resolvam as atividades. Tchau!